para ter o que a gente costuma chamar de gordurinha. Exato. E hoje se concentrar só na Copa do Brasil, nesse jogo tão importante. Ganhou, como você disse, uma folga até esse momento da Copa do Brasil, mas eu ainda acho que o Campeonato do Juventude não está resolvido, ainda olha muito para baixo. Quem está embaixo, o Corinthians, por exemplo, eu imagino que vai melhorar. Tem 4 pontos só de diferença do Juventude para o Corinthians. 25. Então a pontuação do Juventude ainda é muito perigosa. Mas, de fato, para esse momento de Copa do Brasil, como você falou, eu concordo contigo, ganhou essa gordurinha. A arena está sendo preparada para receber Memphis Depay, os garotos ali com as faixas, as torcidas organizadas do Corinthians também com seus representantes, as bandeiras sendo sacudidas ali dentro da área. A torcida começa a fazer um pouco mais de barulho. É muita expectativa para a chegada de Memphis Depay. Ele certamente passará por esse corredor, né? Esse corredor jovem formado pelas crianças, por novos representantes do bando de pequenos loucos, nesse caso. Já já, então, a presença do Memphis Depay e você acompanhando ao vivo na tela do Sport TV. E os nossos comentaristas sacaram a história. Luzes apagadas. O que mais me chama a atenção nessa contratação, Paulo, é a idade do Memphis. Só 30 anos. Ele indo muito bem aqui, eu acho que, de fato, abre uma ótima possibilidade para outros jogadores desse nível da Europa olharem para o futebol brasileiro como uma boa oportunidade de carreira também. Não estamos falando de um Vini Júnior, por exemplo, que está no auge no Real Madrid, mas outros jogadores que estão nessa situação do Memphis, olhar para o futebol brasileiro como uma boa possibilidade. Aqui o campeonato é bom, paga-se bons salários, a competição é em alto nível, então que a contratação do Memphis dê certo também por isso, para apresentar ainda mais o Campeonato Brasileiro lá fora. O Juventude, você pode perceber, né, mais para o lado esquerdo, segue ali o trabalho de aquecimento, a reta final. Por essa imagem, existe até a impressão de que está tudo escuro, que o pessoal do Juventude não está se enxergando, mas aqui, na vida real, né, na iluminação real, dá para normalmente seguir o aquecimento, é o que faz nesse momento o pessoal do Juventude. E a locutora oficial do estádio anuncia a chegada do grande contratado. As boas-vindas a Memphis Depay. Você confere ao vivo no Aquecimento Sport TV o grande contratado entre os 19 que o Corinthians contratou no ano de 2024. O grande contratado em alguns anos na história de ricas contratações, incluindo Roger Flores, Ronaldo, aquele timaço que o Corinthians tinha, Carlitos Teves, que veio com Mascherano. Enfim, o Corinthians apresenta um contratado de altíssimo nível numa lista que é pesada de jogadores contratados em décadas passadas. Passou na Fazendinha para Sirene tocar. Não é para qualquer um. Olha lá, para você curtir o som que vem da Neoquímica Arena. Você viu em holandês, né? Boas-vindas, a imagem dele, o jeito que costuma comemorar. E eu insisto, Paulo, a Eurocopa dele foi boa, muito boa. Ele era titular da seleção da Holanda. A gente está falando da competição mais importante do futebol mundial esse ano, é a Euro. E ele foi semifinalista dessa competição como titular de uma grande seleção, de uma seleção tradicional só com 30 anos. Isso tudo faz com que a gente veja o Memphis como um grande reforço, como uma grande contratação. Claro que o campo vai dizer muita coisa, a situação física dele, mas a gente tem que falar o que está acontecendo agora. E nesse momento é uma grande contratação essa do Corinthians, muito impactante para o clube e para o futebol brasileiro. O Vai Corinthians ouvido aqui na Neoquímica Arena. O anúncio, a apresentação de Memphis Depay na lista das principais contratações, pelo menos no caso dele, em tese, em teoria, da história recente do Corinthians. Chegando o holandês de 30 anos, com toda a história que contou em clubes importantes, como o PSV Eindhoven, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United. Veste, a partir de agora, a camisa do Corinthians. 30 anos, acompanhado pelo presidente Augusto Melo, pelo diretor o Fabinho Soldado. Memphis Depay, contratação europeia, holandesa, pesada na história corintiana. Sorriso aberto de Depay, ou Memphis, como ele mesmo prefere. Já vai sentir o calor da galera. Cheio de brilho, né? Cheio de brilho. Já para sentir de perto. Já para sentir de perto o calor da torcida corintiana.
Como mostramos já, ele tratou de produzir um penteado com a simulação do escudo do Corinthians. Olha lá, é o que mostra o telão nesse momento. Tem ali o número 94. Não sei se é esse número que ele vai usar. Ano que ele nasceu. Ano do nascimento. Tem 30 anos. Nascido em 1994. Talvez seja uma história para ser contada depois. Num primeiro momento apareceu ali no telão o número 94 às costas do Memphis Depay. Será? Presidente Augusto Melo, presidente do Corinthians com o microfone. Mais um para o bando de loucos. As boas-vindas, poucas palavras e a euforia nas arquibancadas da torcida corintiana. Milhares e milhares de corintianos saudando Memphis Depay. E você ligado em todo o Brasil no Aquecimento Sport TV. Com a camisa do Corinthians. Já gravou vídeo, já posou para fotos, assim que foi anunciado oficialmente, logo depois da assinatura do contrato. 94, hein? 94. A linda festa na casa corintiana. A saudação a Memphis Depay. Que vai ser a corrida amanhã nas lojas do Corinthians para botar esse número nas camisas, hein? É. Tinha um mistério, o mistério foi revelado agora. Paulo. Pois não. Exatamente, o número 94 é por conta do aniversário, da data de nascimento, do ano do nascimento do Memphis Depay. Mas eu vou deixar essa bronca para você, Léo, depois de tentar ouvir de alguém aí se vai seguir esse mesmo o número dele, o número na camisa dele. Vai ser esse mesmo. Vai ser esse mesmo? Então esse tá bom. número. A informação trazida pelo Léo Lepre. Número 94 às costas, é o novo 94 do Corinthians, Memphis Depay. É o dono dessa festa. E ele já ganhou uma música, não sei se o pessoal em casa conseguiu ouvir. O Lele, olá, o Memphis vem aí, o bicho vai pegar. Foi o que a torcida do Corinthians cantou quando ele estava saudando o torcedor corintiano. E canta agora para o todo-poderoso Timão, né? É o grito que vem das arquibancadas, vai para o vestiário o Depay. A sensação do torcedor do Corinthians, tão machucado nesse ano, tão sofrido, com poucas vitórias no Campeonato Brasileiro, zona do rebaixamento e tudo mais, a sensação é essa, de como vai ser depois, não, de como vai pagar no mercado, do tamanho, do tamanho que o time tem, né, Roger? Porque para trazer jogadores desse nível, desse quilate, você tem que ter uma marca muito forte, né? E o Corinthians tem. Independentemente do que está acontecendo com o Corinthians no Campeonato Brasileiro, do que acontece na política do Corinthians, o Corinthians é um dos maiores times do Brasil. A gente está colocando aí entre os 3, entre os 5 times maiores, de mais poder financeiro, de maior número de torcedores. É uma potência o Corinthians no mundo. É um time que é capaz de levar 30, 40, 50 mil pessoas a Tóquio para ver a final do Mundial. Então isso não é qualquer time. Então quando toca lá, eu acredito que o Depay, o Memphis, já saiba da história do Corinthians. Então quando bate na porta do Memphis e fala, ó, o Corinthians quer você, pensa, balança. E aí ele aceitou o desafio, é um desafio grande para ele, não são todos os europeus que têm essa coragem de vir para o futebol brasileiro, para um futebol que é muito competitivo, que tem sua logística complicada, suas viagens grandes, jogos atrás de jogos, mas isso aí é o Eric falou, né? Tem 30 anos, ainda está firme dentro da idade e vem representar um clube gigante. E fã do Ronaldo Fenômeno, ele não negou que isso o fez balançar, o fez ouvir com um pouco mais de cuidado a primeira proposta que o Corinthians fez a ele. E o Ronaldo mudou, de certa forma, a história do Corinthians, pela passagem que teve aqui. Por isso eu disse que o Memphis dando certo, ele vai ter um impacto muito grande também no futebol europeu. As pessoas vão olhar para cá, de repente, com uma possibilidade de carreira, como o Ronaldo despertou o interesse no Memphis em vir jogar no Corinthians. E assim sucessivamente. O futebol vive, um grande time, como disse o Rod, vive da sua torcida, dos seus títulos e de ídolos.
o Corinthians estava carente dessa terceira parte agora, que era o ídolo. Tomara que o Memphis consiga suprir essa carência de idolatria do torcedor corintiano. Paulo. Oi. Só informação complementar sobre a camiseta, 94 vai ser o número que ele vai utilizar no Campeonato Brasileiro. Caso o Corinthians avance na semifinal da Copa do Brasil, ele não vai ainda poder atuar, mas se o Corinthians chegar numa eventual final, ele vai poder usar já a camisa 94. Na Copa Sul-Americana, ele precisaria entrar com esse número. Se tivesse algum jogador do Corinthians com esse número, ele precisaria substituir, teria que ser uma troca direta. Como não tem ninguém, ele vai utilizar na Copa Sul-Americana apenas a camisa número 7, que é do Michael, que está machucado. E é uma camisa que ele está acostumado a usar. É uma camisa do Marcelinho.